Muito bem, queridos, põe a mão no seu coração, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo a falar conosco. Vamos orar. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu quero te louvar. Espírito Santo, crendo no Senhor, que uma só palavra tua pode mudar o destino e a história de cada um de nós. Ó Deus, não há impossíveis para ti. Eu te peço, Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que nada nos impeça. Senhor Deus, nós ordenamos que todo espírito contrário, toda distração, toda inquietação caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, seja o único a ter liberdade aqui. Clamamos o sangue do Cordeiro sobre nossa vida, sobre cada mente, sobre esse lugar, e te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, eu te peço, no nome santo de Jesus. Usa a minha vida, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, por amor do teu nome, amém e amém. Amém, queridos. Eu estava com uma mensagem engatilhada. Na sexta-feira eu preguei ali na igreja de Ciderlândia. Foi sobrenatural o que Deus fez. De repente, qualquer dia desse eu trago essa mensagem aqui também. Eu falei sobre, o tema da mensagem foi Já Cheira Mal. Forte a palavra, muito forte. Foi muito poderoso o que Deus fez ali. Tremendo o que Deus fez. E eu estava com essa palavra no meu coração, e eu falei, eu acho que Deus está querendo que eu pregue essa mesma palavra lá na igreja. Então estava até descansado já, né? Já tinha a palavra para vigília, já tinha um tempo, pensando que Deus queria a mesma palavra. E na segunda-feira ou na terça dessa semana, não lembro, Deus falou comigo sobre outra coisa, e nós vamos falar sobre identidade roubada. Fala comigo, identidade roubada. Todos nós representamos o que somos, amém? E o que nos deu uma identidade de fato, foi porque nós, um dia fomos gerados por alguém, nascemos, não é verdade? E o fato de sermos filho do José, e no meu caso da Arminda, me nomearam como Júlio, e eu sou um indivíduo, amém? E é interessante que, quando eu paro para analisar o Antigo Testamento acerca da paternidade, assim, é muito interessante a forma que a Bíblia menciona a questão da paternidade no Antigo Testamento. Quando a pessoa queria conhecer alguém, antes de conhecê-la, ela procurava conhecer quem eram os pais desse homem, porque para eles, em sua cultura, faria toda a diferença quem gerou, quem ensinou, quem educou essa pessoa. E era importantíssimo então saber de quem era filho tal pessoa. E nós vemos isso na Bíblia de uma forma especial em 1 Samuel, no capítulo 17, verso 55. Vamos acompanhar? 1 Samuel, verso 17, 55. Eu vou até falar uma coisa aqui, que lá em casa eles falam que eu sou chato. Sempre quando você for, isso é coisa de escola dominical, tá? Ó. Sempre quando você for falar de um livro da Bíblia do Antigo Testamento, né? Samuel, tem primeiro, segundo. Crônicas, também tem 1 e 2. Reis, 1 e 2. Sempre é primeiro. Amém? Amém? Então não fale 1 Samuel. Por que, pastor, não posso falar? Porque é um erro. Não é uma carta, é um
livro. Então é o primeiro livro do profeta Samuel. Ok? E crônicas? Crônicas são histórias. Primeiro livro das histórias dos reis. Por que crônicas? Porque eram as histórias dos reis. Então é 1 Samuel, fala comigo, 1 Samuel, 2 Samuel, amém? E a primeira carta de João? Aí é primeira, porque é uma carta. E Coríntios? 1 Coríntios? Primeira. É chato, mas é importante, porque é uma carta. No linguajar mais tradicional, uma epístola, que significa carta. Amém? Então, quando falar dos livros do Antigo Testamento que tem mais de um e dois, é sempre primeiro, e do Novo Testamento é sempre no masculino, no Novo Testamento sempre no feminino, quando tem mais de um. 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João. Amém? Só para você pegar aí, parar de falar errado. Brincadeira. O óleo ungido já ensinei também que não existe, né, irmãos? Quando sabia que não existe óleo ungido? Ninguém? Todo mundo não sabe disso? Não sabia, ninguém levantou a mão. Vou ter que explicar. Me faz perder tempo essas coisas. Para que serve o óleo? Para que serve o óleo? Então como é que o óleo vai ser ungido? Ô presbítero William, traz um óleo aí, porque eu vou ungir o óleo. Aí ele vai se tornar ungido. Então é óleo da unção, óleo para ungir, mas não óleo ungido. Não tem como ungir o óleo. Se você quiser mudar, porque as pessoas pensam no ungido como consagrado, né? Aí você pode falar o óleo consagrado ao Senhor, mas ungido não, porque não dá para ungir óleo, porque o óleo é para ungir. Ok? Tá bom a escola dominical? Podemos continuar? 1 Samuel, capítulo 17. Eu sou chato, tá, irmãos? Vocês sabem, sou esse lá de casa. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 55. Tá aí já? Ó. Adivinhou, varão? Eita glória, hein? Diz assim: quando Saul tinha visto Davi partir para combater com o filisteu, perguntou a Abner, general do seu exército: quem é o pai desse rapaz? Abner respondeu-lhe: meu senhor, não tenho a menor ideia. E o rei pediu-lhe para se informar. Olha que interessante. Quando Davi voltou depois de matar Golias, trazendo ainda a cabeça dele na mão, Abner pegou-lhe pelo braço e levou-o a Saul, que lhe perguntou: ó rapaz, quem é o teu pai? E Davi respondeu-lhe: o meu pai é Jessé, de Belém, vosso servo. Eu achei interessantíssimo isso. Quando Davi se apresenta para ir lutar contra o filisteu, a primeira coisa que o rei pergunta ao general: de quem é filho esse menino? Esse rapaz, porque era até então um menino. Amém? Não perguntou se ele tinha experiência de guerra, não perguntou se ele era o cara, perguntou quem é o pai dele. Forte. Porque quem era o pai faria toda a diferença na vida dele, quem ele era. Agora é lógico que há uma escolha. Você pode ter tido, isso é uma verdade, a gente não pode fugir dela. Você pode ter tido um pai que não foi tão bom exemplo para você, mas não quer dizer que você vai ser uma pessoa ruim. Amém? É uma escolha. Só que eles tinham esse costume, até porque os irmãos de Davi eram grandes guerreiros. Então automaticamente, ao descobrir que era filho de Jessé, e que Saul tinha no seu exército soldados que também eram filhos de Jessé, com certeza o rei pensou: opa, esse aí também
deve ser tão bom quanto os seus irmãos, porque ele tem um pai. O que nós queremos falar com isso? Infelizmente, depois da queda, nós perdemos a conexão de imagem e semelhança de Deus, até porque nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Amém? Pergunta ao seu vizinho: você está com uma cara tão legal, dá um sorriso por favor. Eu acho que eu estou meio devagar hoje, estou passando cansaço, então vamos repreender em nome de Jesus. Sai cansaço, em nome de Jesus. Tem alguém com dor de cabeça aí? Tem? Se tiver, põe a mão na sua cabeça aí. Põe aí. Em nome do Senhor Jesus, toda dor de cabeça sai. Seja curado agora em nome de Jesus. Amém? Olha só, então nós somos imagem e semelhança de Deus, somos? Amém. Mas a Bíblia fala que é por tabela. Como assim, pastor, por tabela? Olha o que diz Gênesis no capítulo 5, versículo 1. Isso aqui é outra coisa de escola dominical. Hoje está só escola dominical. São ensinos que a gente aprende na escola dominical. Olha só que interessante. Esse é o registro da descendência de Adão, quando Deus o criou, homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, amém? Então Deus fez Adão a sua semelhança. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho. E como é que era ele? A sua semelhança e conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Deus fez Adão e Eva, na verdade aqui está citando Adão, né? A sua imagem conforme a sua semelhança. Depois ele tira de Adão uma costela, faz Eva. Eles se relacionam, geram filhos. E a Bíblia diz que os filhos que vieram depois de Adão e Eva eram imagem e semelhança de quem? Nós lemos o texto agora. De Adão. Está escrito. Quando foram criados, Deus os abençoou, e aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança e conforme a sua imagem. Filhos de Adão. Então todo ser humano que nasceu depois da criação são filhos descendentes direto de quem? Adão. Imagem e semelhança de Deus? Sim, por tabela, através de alguém que era imagem e semelhança de Deus. Porém, já muito danificado, porque nós somos gerados por pessoas que eram imagem e semelhança de Deus, mas que pecaram e perderam muito daquilo ao qual Deus havia dado na criação antes do pecado. Isso eu já expliquei aqui na igreja. Até a capacidade mental do ser humano foi tirada depois do pecado. Entrou todo tipo de desgraça, enfermidades não haviam. O homem era inteligentíssimo. Deus ordena a Adão dar nome a todos os animais. Ele não fala que ele teve trabalho para fazer. Por que Deus criou o cérebro humano em completo, mas nós só usamos parte dele? Perdemos capacidade cerebral e intelectual depois da queda. Então, gerado semelhança à imagem de Adão, filhos de Adão, e estamos aí vivendo. Mas olha o que diz João capítulo 1, verso 12. Aí você entende o porquê Jesus veio. E por que a gente fala que, quando pergunta assim, todo ser humano da terra é filho de Deus, as pessoas falam sim. Na verdade são criaturas de Deus, descendentes de Adão. Amém?
Só que aí o apóstolo João, no evangelho segundo ele escreveu, ele fala que uma coisa pode mudar na realidade dessas pessoas. João capítulo 1, verso 12 e 13, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, fala comigo todos juntos, filhos de Deus. Agora eu pergunto, a quem? A todos quanto o receberam. E aí fala o porquê, olha só: aos que creem no seu nome, os quais, aí que vem o negócio, olha que interessante, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de quem? De Deus. Eu não sei se você está conseguindo compreender. Antes, sem Jesus, imagem, semelhança de um ser caído da graça de Deus, Adão. A Bíblia diz: e Adão gerou filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora, João vem no capítulo 1 do seu evangelho, um dos evangelhos mais lindos para mim. Ele diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo era Deus, estava com Deus, e agora se fez carne e habita entre nós. E aí no verso 12 ele fala o seguinte: e todos quantos receberam a Jesus, a estes Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creram no seu nome. E aí veio mais, que agora que é um interessantíssimo. Agora, se você está em Cristo Jesus, se você se entregou ao Senhor Jesus, diz a Bíblia que estes não nasceram de carne e de sangue, nem da vontade da carne. Está escrito: os quais nós que recebemos a Jesus, que cremos nele, não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então tudo aquilo que nós havíamos perdido, a identidade de filhos de Deus, tudo que foi perdido em Adão, em Cristo foi reconquistado. Agora a Bíblia diz que a todos quanto creram no seu nome, todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e não pela carne, nem pela vontade de homem ou de mulher, mas foram feitos filhos por Deus. Em Cristo tivemos a capacidade de recuperar a nossa imagem e semelhança que havia se perdido em Adão. Você não está me entendendo? Põe a mão no seu vizinho, sacode ele e fala assim: você não está entendendo não, irmão? Você é a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso. Aí o que acontece então? Passamos a ter uma identidade. Se você pudesse ver a sua identidade espiritual, toda a identidade, agora falando do documento, tem lá filiação. Amém? E se você que está em Cristo pudesse ter acesso à sua identidade espiritual em filiação, já não estaria lá o nome do pai e da mãe, estaria assim: Deus Todo-Poderoso. Quem é o pai dele? Deus Todo-Poderoso. Quem é o pai dela? O Deus Todo-Poderoso. Então, através de Cristo, nós recebemos uma identidade, filhos e filhas do Altíssimo. Agora tem uma questão: essa é a nossa identidade, somos filhos de Deus. A Bíblia diz que, olha o que está escrito, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15.
Segundo aos Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós. Olha só, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, vitória, tudo isso em Cristo. E aí diz assim, olha, por meio de nós, seus filhos, seus o quê? Não está escrito não, eu que estou falando, por meio de nós, que somos o que dele? Filhos. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Então a Bíblia diz, então, preste atenção, a nossa identidade agora, filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, fica ligado em mim, temos que ter a essência dele em nós, porque nós não nascemos da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, nascemos de Deus. Isso está escrito em João capítulo 3 também, quando Jesus conversa com Nicodemos, vos é necessário nascer da água e do Espírito. Agora olha só, o que o apóstolo Paulo diz, é que aonde nós vamos, em todo lugar, nós manifestamos a fragrância do conhecimento de Deus, e mais, somos o bom perfume de Cristo. O que significa isso? A nossa vida precisa exalar uma fragrância. Se você é filho de Deus, se você foi selado pelo Espírito Santo, se você está em Cristo, você tem uma identidade, você tem um Pai, e aonde quer que você vá, a sua vida precisa exalar o bom perfume de Cristo. Em outras palavras, de quem é filho esse menino? Está me entendendo? Aí vem uma questão, quando alguém olha para você, ela reconhece o seu pai? Você já deve ter passado pela rua alguma vez, e encontrado um amigo do seu pai, ou alguém assim, e a pessoa chega e fala assim, rapaz, você é filho do fulano de tal, né? Já passou por isso? Todo mundo já, né? Aí você fala, sou. Aí tem uns que ainda falam assim, ó, cara de um, focinho do outro. Não é verdade? Você parece demais com ele. Quando eu olho para você, eu lembro do seu pai. Quando eu vejo as suas ações, eu lembro do seu pai. Quando eu vejo a forma que você fala, eu lembro do seu pai. A pergunta é, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, quando alguém olha para você, dá para lembrar do seu pai? Quando alguém olha para você, dá para lembrar da identidade espiritual, onde na filiação está escrito filho ou filha do Deus Altíssimo? Porque carrega a essência do Pai em si? Ou a única coisa que as pessoas veem somos nós, imagem e semelhança de Adão? Qual a identidade que estamos carregando? O significado completo, ou mais completo de essência, refere-se à natureza fundamental e intrínseca de um ser ou objeto. O que é essência? É a natureza fundamental de um ser, aquilo que o define
que o torna o que é, para além de características acidentais ou superficiais. É um conjunto de elementos constitutivos sem os quais o ser não teria realidade ou identidade própria. Então a essência que temos revela quem somos. E o apóstolo Paulo diz que aonde nós chegarmos, a essência que temos que exalar é o doce perfume de Cristo. Agora, quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver Cristo? Quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver as ações de Cristo através de nós? Você vai vir no curso do discipulado, e um dos capítulos é o cerne do discipulado, o centro do discipulado, parecer-se com Cristo. Porque ser cristão e não ser parecido com Cristo não é ser cristão. Ou teve a identidade roubada. Infelizmente, ao meio da caminhada, ou em meio à caminhada, nós acabamos tendo a identidade roubada. Sabe aquele homem, imagem e semelhança de Adão, que agora foi vencido, e que pela fé Deus lhe deu o poder de se tornar filho de Deus, e agora você é filho dele, carrega a essência de Cristo em você? Muitas vezes nós voltamos lá e pegamos aquela velha forma de viver, e perdemos a identidade que recebemos em Cristo, ou deixamos ser roubadas. Até Jesus foi tentado a perder a sua identidade. Até Jesus tentaram roubar a identidade dele. Mateus capítulo 4, verso 3. Olha o que está escrito. A pergunta é: será que nós estamos deixando a identidade que o nosso Deus nos deu, de filhos dele, imagem e semelhança do Altíssimo, essência e fragrância de Cristo, se perder? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, isso é muito sério. Deus não está preocupado com a sua religiosidade, Ele está preocupado do quanto o caráter de Cristo está sendo gerado e formado em você. A Bíblia diz que Ele está fazendo em nós uma obra, e Ele quer completá-la até o dia da volta de Cristo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele deseja completá-la. A pergunta é: você está satisfeito por ser um evangélico, um cristão, e por isso já basta, ou tem deixado todos os dias Jesus transformar você e te dar uma identidade celestial, que carrega a essência dele, que quando as pessoas veem as suas atitudes, não o que você fala, elas dizem: esse aí parece com Jesus. Esse é o alvo da nossa vida, sermos transformados ao ponto de parecermos o máximo com Jesus. Por isso Ele colocou em nós o Espírito Santo, para nos regenerar. O que é isso? Gerar novamente. Fomos gerados para o mundo e através do mundo, imagem e semelhança de Adão, e agora Ele vem e diz: é necessário nascer de novo. Você precisa passar por uma nova geração, uma regeneração, gerado de novo para carregar a identidade de filho de Deus. E esse é o maior desafio do Evangelho, porque se chamar cristão ou Evangelho é fácil, a questão é ser parecido com Ele, e Ele pôs a própria essência dele em nós. A Bíblia diz que o único que conhece as profundezas de Deus é o Espírito de Deus, amém? E o que Ele faz? Ele põe esse Espírito dentro de nós.
Agora a Bíblia fala que ele não habita mais em tenda feito por mãos humanas, mas ele habita em homens e mulheres que se entregaram a Jesus. Ele pôs do Espírito dele dentro de você para mudar a sua história e fazer você carregar a essência e a fragrância de Cristo. Mas qual é a essência que você tem exalado? Na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, com os seus filhos, com o seu cônjuge, sei lá com quem. Será que estamos parecidos ao nosso Pai ou estamos perdendo identidade? Ou estamos deixando a nossa identidade ser roubada? Mateus capítulo 4 verso 3 fala assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A primeira tentação do diabo para Jesus, ele diz: se tu és Filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Primeira questão, que as coisas acontecem para roubar a nossa identidade e nós às vezes permitimos. Por que perdemos a identidade? Porque trocamos a identidade por necessidades carnais. Se Jesus transforma a pedra em pão, ele estava se abdicando da identidade de filho. E quando fala de pão, a Bíblia fala de necessidade. Isso aconteceu também com Esaú, não sei se você lembra. Esaú tinha o direito da bênção da primogenitura, lembra? E aí o que ele faz? Estava com fome. E Jacó tinha feito um guisado, uma sopa de lentilha. Só que tem gente que brinca com as coisas de Deus, mas tem gente que não brinca. Esaú pensando que as coisas de Deus é brincadeira, mas Jacó não levava as coisas de Deus como brincadeira. Jacó chega para ele e fala assim, Esaú fala: pô, me dá aí um pouco dessa comida. Ele fala: então, me dá a sua primogenitura. Esaú não levou a sério, e passa de mão beijada a sua identidade de primogênito, por um prato de lentilha, por uma necessidade fisiológica, que se ele não comesse naquele momento, ele não ia morrer por aquilo. Você está entendendo? E a maioria das vezes o diabo pega as pessoas com coisas pequenas, que se você rejeitar, você não vai morrer porque aquilo te faltar. É a maioria das vezes. E infelizmente nós deixamos de carregar a essência de Cristo, ou perdemos nossa identidade, e abrimos mão dela por conta de necessidades carnais. Ah não, porque eu sou carne. Ah, porque eu estou com vontade disso. Ah, porque eu queria fazer tal coisa. E aí por conta de desejos pecaminosos e carnais, entregamos de bandeja a nossa identidade. E o diabo sempre acusando. Ah, eu vou me dar bem nesse negócio aqui, então não custa falar uma mentirinha. Ah, eu vou ganhar um pouquinho mais aqui, então não custa enganar. Abre mão da identidade por conta de necessidade. É o diabo falando assim: transforma essa pedra em pão. Fala comigo assim: pedra é pedra, pão é pão. Que é isso, pastor? Eu sei disso, mas a gente precisa guardar isso no coração. Olha dentro dos olhos do seu vizinho com muito amor, fala para ele assim: vizinho, você sabe que a gente não pode comer pedra, né? Vou nem falar para você falar assim com ele, mas você é teimoso, né? Vive querendo transformar coisa que não é para comer em comida. Isso é querer suprir as necessidades com manjares, transformar coisas que não são para comer em comida. Foi isso que o diabo fez tentando Jesus. Se é filho de Deus, transforma, porque você pode transformar. Tudo te é lícito fazer, mas nem tudo te convém fazer.
Então a primeira forma que muitos são roubados e perdem a sua identidade é porque trocam a sua identidade por necessidades básicas, carnais. Eu sou jovem. Segura a onda, meu irmão. Ou se casa, porque aquele que não se aguenta, que se case. É isso que a Bíblia diz. Amém? Mas não pode viver em pecado. Está perdendo a identidade. Está com a identidade sendo roubada e não está percebendo. Ah, tem necessidade? É lógico que tem, Deus nos criou assim. Se um jovem com 20 e poucos anos não tiver com os hormônios no flor da pele, ele está com problema. Isso é normal. É ou não é verdade? Ô gente, estou falando uma mentira? Normal. Mas está em nós segurar a onda. Não se aguenta? Não se aguenta? Não se aguenta? Escolha bem, porque depois você não pode arrepender. Depois não chora. Uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa é saber com quem vai casar. E se eu fosse você, quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Isso. Se eu fosse você, antes de casar, sabe qual a pergunta que eu faria? De quem é filho esse menino? A família influencia e muito. Tá? Não tem um dedo podre não, pelo amor de Deus, escolha bem, porque depois, filho, até que a morte te separe. Amém. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Então, primeira coisa, muitos estão sendo roubados, as suas identidades estão sendo roubadas por conta do que? Transformando pedra em pão. O que não é para comer, ele come. As necessidades o levam a pecar e a perder a sua identidade. Dei alguns exemplos. Falar uma mentira para se livrar do fato, usar de artimanha para ganhar alguma coisa de alguém, enganar, não sei. Se render à pornografia e a outras coisas. Bom, são coisas que o diabo coloca em bandeja aí diante de nós. Mateus capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim: então o diabo transformou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhes: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Segunda coisa que rouba a identidade: lança-te daqui. Primeira é, fala comigo, transforma a pedra em pão. E a segunda fala, lança-te daqui. O que significa isso, pastor? Agora o diabo, como não é bobo, ele chega para Jesus e fala assim: olha, a Bíblia diz que se você ousar pular daqui, mesmo que por sua decisão, está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos dele e ele irá te guardar. E aí Jesus vira para o diabo, você sabe muito bem, e fala assim: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Muitas vezes nós estamos andando à beira do abismo, ou até pulando nele, pensando que os anjos vão nos guardar, desobedecendo leis e mandamentos, direções. Quando nós vivemos uma vida contrária à palavra de Deus, nós estamos pulando em abismos. A Bíblia fala que um abismo chama o outro. E quantas vezes a gente vive tentando a Deus: ah, Senhor, vou fazer isso, mas é só mais uma vez. Pecado premeditado. Está tentando a Deus. Porque tem duas questões, querido. Existe o pecado
que a própria palavra pecado até significa que é errar o alvo. Fala comigo, errar o alvo. O que é errar o alvo? Errar o alvo é o seguinte: eu dou um tiro querendo acertar, porém eu errei. Isso é errar o alvo, certo? Eu libero a flecha querendo acertar o quê? O alvo, mas errei. É aquilo que eu estou fazendo de tudo para acertar, mas por um deslize eu errei. É um dos significados de pecado. Mas viver deliberadamente em pecado é viver tentando a Deus, se jogando de precipícios e esperando que os anjos venham nos guardar. E quantas pessoas estão sendo roubadas da sua identidade, perdendo a essência de Cristo neles, o caráter de Cristo, porque vivem tentando a Deus, vivem se lançando a abismos que não são para serem lançados, vivem desafiando a lei da gravidade espiritual, vou dizer assim. Pensa que vai fazer tal coisa e não vai se esborrachar. Não tem como, meu irmão. Se eu pular daqui, eu vou cair ali embaixo. É uma lei. É uma lei. E infelizmente nós perdemos a identidade muitas vezes, porque andamos pensando que é só mais essa vez, ou é só isso, ou a bendita ou maldita frase não tem nada a ver não. A Bíblia não diz, mas alguém disse, e eu não fui, porque eu não estive lá e não quero nem chegar perto. Mentira, eu estive lá uma vez em arrebatamento, mas dizem que lá na porta do inferno está escrito não tem nada a ver, né? Já escutou isso? Nunca escutou? Dizem que tem uma placa bem grande lá, não tem nada a ver, que a gente vai nessa, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, quando está lá dentro, está amarrado sem força, em nome de Jesus. Cuidado para não tentar a Deus, praticando uma vida pecaminosa, falando assim, não, hoje eu vou fazer, mas amanhã eu vou tentar mudar, e aí é pecado deliberado, não é mais errar o alvo, vai vivendo no pecado, sabe que é errado e faz, sabe que é errado e faz, sabe que é errado e faz, vira uma compulsão. Aí você tem que escutar a mensagem de terça-feira para você vencer as compulsões, e precisa de ajuda, e rápido, e precisa de ser verdadeiro e rápido, e precisa de ser transparente e rápido, porque senão está caminhando para o inferno pensando que está indo para o céu. Vamos adiantar? Verso 4, capítulo 4, verso 8 e 9, diz assim: novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Fala comigo, se prostrado me adorares. Agora o diabo vem e coloca Jesus no lugar alto, e mostra os reinos da terra, e fala com ele assim: olha, eu vou te dar isso tudo, se você me adorar. Deixe a sua identidade de filho de Deus. Outra coisa que rouba a identidade: orgulho, desejo de grandeza. Isso é idolatria. Jesus vira para Satanás e fala o quê? Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Preste atenção numa coisa: cuidado para que a sua identidade não seja roubada por conta do orgulho, por conta de colocar qualquer coisa no lugar de Deus. A idolatria rouba a nossa identidade. O diabo tentou Jesus, e da mesma forma ele nos tenta, só que a gente cai às vezes. Olha o que ele oferece para Jesus, gente. Está vendo isso aqui tudo? A glória do mundo? Se você me adorar, prostrar diante de mim, eu te dou tudo. Ele realmente não sabia com quem estava falando, né? Porque a minha Bíblia diz, não sei a sua, que tudo que existe foi feito por Ele, e nada
foi feito sem Ele. Então Ele está falando com o dono de tudo, que daria tudo para Ele. E as tentações vêm da mesma forma conosco. O diabo vem nos oferecendo coisas, e a gente acaba pegando, porque nos esquecemos que somos donos de tudo com Ele. Porque se nós recebemos na nossa identidade a filiação, filho de Deus. Aí eu acho interessante, pensei em algo. Olha aqui, imagina, no RG, na identidade está lá, né? Filiação, aí tem o nome, não tem? Pai, mãe. Aí vai estar lá na sua identidade espiritual, filiação. Precisa ter um nome, porque não vai botar filho de Deus. Aí quando eu vou fazer um joguinho aqui. Quando o cara do cartório perguntar para você assim, do cartório espiritual, tá? Perguntar para você assim: quem é seu pai mesmo? Aí você vai falar para ele assim: olha, ele me disse para te dizer uma coisa. Não sei muito se você vai entender, mas ele só falou para você colocar aí: o eu sou. O único que é, o único que tem todo o poder, o único que pode todas as coisas. Esse é o meu Pai. E aí a Bíblia fala assim: e se vocês se tornaram filhos, agora também são herdeiros. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai chega para o filho mais velho e fala assim: meu filho, esse pai simboliza Deus, tudo que é meu é seu. Nós temos tudo que é dele passou a ser nosso, somos seus herdeiros, e não temos que esperar a morte, porque Jesus já morreu, a herança já foi dada. Vamos ficar nos prostrando diante das migalhas do diabo, por causa do orgulho, por causa do querer ser dono da verdade? Ou vamos viver a essência de Cristo? 1 Coríntios capítulo 10 verso 14 fala assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mas digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Toda idolatria é sacrifício aos demônios. Então cuidado, por não idolatrar nada, nem a sua vida, nem o seu ego. Tem pessoas que são tão idólatras a si mesmos, que ela não tem coragem de pedir perdão para o outro, porque ele é o super certo, a super certa, nunca está errado. Idólatra a si mesmo. Cuidado. Tinha um idólatra a si mesmo na Bíblia, Nabucodonosor, você lembra? Virou um animal, comia capim. Teve outro, você lembra? Foi comido de bicho no seu próprio trono, vivo. Novo Testamento, preste atenção, irmãos: ao Senhor seu Deus adorarás, só a Ele servirás, somente a Ele. Não perca a sua identidade em Cristo por nada nem por ninguém. Uma outra coisa que nos faz perder a identidade, Tiago 4,4. Tiago, ele é tão, eu sou muito bonzinho perto de Tiago, tá? Porque Tiago batia com força. Olha o que ele fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo
de Deus. Se tem uma coisa que tem roubado a identidade dos cristãos, é a amizade com o mundo. Se torna inimigo de Deus. Para se tornar inimigo de Deus, não precisa nem lutar contra ele não, é só virar amigo de outra pessoa. Está entendendo? Só aliançar com o mundo, só virar amigo do mundo, automaticamente começa a se tornar inimigo de Deus. É o que o texto diz. Jesus falou: quem não é comigo é contra mim. Não precisa nem batalhar contra ele, basta não ser com ele. Mateus capítulo 12, verso 30. Fique de pé, por favor. Você conseguiu entender a mensagem? Estamos sendo roubados muitas vezes na nossa identidade. Estamos sendo roubados muitas vezes na nossa identidade, porque a entregamos por conta de necessidades carnais, pecaminosas, entregamos. Outras vezes vivemos uma vida tentando a Deus, sabemos que é errado, sabemos que é pecado, mas fazemos assim mesmo, perdemos a identidade. Outras vezes viramos idólatras de nós mesmos, ou até do carro, ou da casa, ou dos filhos, perdemos identidade. Outras vezes, por sermos amigos do mundo, nos constituímos inimigos de Deus. Mas em último lugar, eu quero falar com você de algo que é muito sutil e que às vezes rouba a nossa identidade e a gente não percebe. Deixa eu dizer uma coisa para você: não perca a sua identidade por causa de absolutamente ninguém. Ninguém. Quantos de nós somos pessoas tão amorosas? Quantos de nós somos pessoas tão pacientes? Quantos de nós somos pessoas tão misericordiosos? Mas por conta da ação de outra pessoa, o amor se torna ira e ódio, a paciência e impaciência, a bondade, maldade, a misericórdia, um espírito vingativo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: ninguém é importante o bastante para que você perca ou deixe a sua identidade, aquilo que você é em Cristo, ser roubado por conta das ações desta pessoa. Não é fácil. Por isso o apóstolo fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Mas quantas vezes nós somos misericordiosos, mas nos tornamos vingativos por conta do que o outro fez com a gente? Quantas vezes nós somos amorosos, mas tornamos-nos pessoas iracundas, bravas, que brigam por tudo, por conta das ações dos outros? E aí o que vem acontecendo? Em vez de nós recebermos o aperfeiçoamento que Cristo nos faz, a identidade dele sendo gerada em nós, a essência dele mudando a nossa história, nós vamos sendo influenciados pelos outros a sermos aquilo que não somos. Meu irmão, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não aceite nada menos do que isso. Não vale a pena você se tornar uma pessoa iracunda por conta de alguém que te levou à ira. Não. Irai-vos, mas não pequeis. Não vale a pena você se juntar com o mal. A Bíblia diz muito claramente, Romanos capítulo 12, verso 17, fala assim: olha, não paguem o mal com o mal,
procurem antes fazer o bem diante de todos, façam todo o que for possível, olha que interessante, da vossa parte. Não está falando do outro, está falando de você, de mim. Faça tudo, não é meias coisas, meio, um pouquinho aqui, não, é tudo. Faça tudo o possível da vossa parte, para viver em paz com toda a gente, com todas as pessoas. Ele continua falando: meus caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos, não pague o mal com o mal. Fez contra você, deixa com Deus. Não se iguale, vai roubar sua identidade. É um ladrão de identidade. Preste atenção aqui. É um ladrão de identidade. Olha que interessante o que a Bíblia diz. Isso é Novo Testamento, queridos. Não façam justiça por vossas mãos. Em outras palavras, não deixem de ser como Cristo para se vingarem porque estão fazendo algo ruim contra você. Deixem, olha o que diz, preste bem atenção. Deixem que seja Deus a castigar. É muito forte. É muito forte. Pois diz o Senhor na Sagrada Escritura: a mim é que pertence castigar, e eu darei a recompensa. E diz também: se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, farás com que a cara lhe arda em vergonha. É a Bíblia. Não te deixes vencer pelo mal. Em outras palavras, não importa o que façam com você, não deixe que roubem a sua identidade em Cristo. Não deixem. Não te deixes vencer pelo mal. Mas como se vence o mal? Mas vence o mal com bem. Ou você crê que a Bíblia é a Bíblia, ou desista do Evangelho. Não tem outra forma de vencer o mal. O mal só se vence com o bem. Não adianta querer vencer o mal sendo mal. Vai perder a identidade, vai ser roubada a sua identidade. Aí depois, querido, é só com muito choro para recuperar. Acredite na Bíblia. O mal se vence com o bem. Mas essa pessoa só me importuna, essa pessoa é minha inimiga. O mal se vence com o bem. Creia no que a Bíblia diz. Por isso você está aqui, você é forte, você é corajoso. Sabe por quê? O Evangelho não é para qualquer um, não. Por isso a Bíblia diz: desde os dias de João Batista, o Evangelho, ou o reino de Deus é tomado à força, e só os violentos o arrebatam. O violento no sentido de que paga um preço para nunca perder a sua identidade em Cristo. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta das minhas necessidades. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta do meu orgulho. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por conta de viver tentando a Deus, um pecadinho ali, outro lá. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para ter uma amizade com esse mundo caído. Eu não vou deixar de ser quem eu sou por causa das atitudes dos outros. Eu serei o doce perfume de Cristo. Deus falou com você? A mão no seu coração, põe. Vamos orar.